Olá, você da nossa congregação, Congregação Evangélica Luterana Cristo, e você que não é da nossa congregação, mas tem interesse, chegou aqui por qualquer motivo. Sejam todos muito bem-vindos, minhas irmãs, meus irmãos, que você se sinta à vontade aqui neste canal, o canal da nossa congregação, onde nós fazemos estudos bíblicos todas as terças-feiras, às 20 horas, e temos a transmissão do nosso culto, todos os domingos, às 9 horas da manhã. Você é convidado e muito bem-vindo para assistir tanto os estudos como as nossas transmissões. Hoje nós vamos falar de um tema polêmico, que é o uso de imagens. Por exemplo, eu estou usando um crucifixo aqui no meu peito com a imagem de Jesus Cristo. Como assim um pastor evangélico usando um crucifixo com a imagem de Jesus Cristo? Isso não é pecado? Nós vamos falar sobre isso hoje. Bom, vamos lá. Deus proibiu o culto às imagens, o culto a outros deuses. E ele disse bem claro para não fazer imagens para outros deuses. Lá em Êxodo 20, a partir do versículo 2, está o primeiro mandamento, que diz assim: Eu sou o Senhor seu Deus que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O versículo 4 é muito usado para dizer que não se pode fazer imagem nenhuma de Deus, de Jesus, nem de nada, porque isso seria pecado. E repetindo, o versículo 4 diz assim: Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, as pessoas usam esse versículo, que assim, essa divisão de versículos que nós temos hoje, ela é uma coisa moderna, né? Ela veio mais de 1000 anos depois da Bíblia ter sido escrita, né? Mais de 1500 anos depois, ela é bem recente. E aí as pessoas às vezes isolam um texto por causa do versículo, né? O número 4 não está relacionado aos demais, ele é um versículo isolado, as pessoas pensam. E não é assim, ele está conectado com os outros. Então, no versículo 5, Deus diz: não adore essas coisas. Então, a questão não é fazer imagem. Se fosse proibido fazer qualquer tipo de imagem, você estaria em pecado em assistir esse vídeo, porque é uma imagem de mim, né? Você não está me vendo pessoalmente, você está vendo a minha imagem gravada nesse celular que está sendo colocada no estudo bíblico. Você está vendo no YouTube uma imagem. Isso seria pecado, né? Porque não se pode fazer imagem de nada. A sua foto no Twitter, no Facebook, no Instagram seria pecado, porque você está fazendo uma imagem de escultura, ou uma imagem pintada, ou uma imagem no celular, de semelhança com o que há em cima no céu, aqui embaixo na terra, ou seja, nós, né, tirando fotos, e também as coisas debaixo da terra. Então a gente compra brinquedinhos de homens para as crianças, né, aqueles hominhos de guerra e tal, seria pecado. Action figures, que são bonequinhos para adultos também, seria pecado, né? As esculturas que a gente gosta de ver no museu, que a gente gosta de ver, as pinturas, seriam pecado também. Os brinquedinhos de peixe, a gente gosta na festa junina de fazer pescaria com peixes de plástico, seria um pecado. Na escola dominical, quando nós damos aulas para as crianças com a imagem de Jesus, seria pecado. Então Deus não proíbe que se faça uma imagem de si mesmo, Deus proíbe que se adore essas imagens. Tanto que Ele mesmo mandou fazer imagens de querubins na Arca da Aliança, querubins em cima no céu, né? Aqui, ó, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu. Deus estaria pecando então em ter mandado fazer a imagem de 2 querubins na Arca da Aliança, né? E nem embaixo na terra. Ele mandou fazer uma cobra para que as pessoas fossem curadas das picadas de serpente. E aí as pessoas olhavam para aquela cobra de bronze e elas eram curadas. Deus não está proibindo fazer imagens, né? O que Ele está proibindo é adorar
a imagens ou adorar outras coisas através das imagens. Foi o que aconteceu com a cobra que ele mandou erguer lá no deserto. As pessoas deram o nome de Neustã e começaram a pedir coisas para ela. Então, aquilo se tornou uma idolatria. Aí sim é pecado. Aí Deus vai contra. Aí Deus proibiu esse tipo de coisa. Não fazer imagens, né? Senão você está errado em estar assistindo o YouTube, porque são imagens, né? Aliás, são 30 a 60 imagens por segundo. Então você, num segundo, idolatrou 60 vezes, né? Teve 60 imagens, porque você está vendo 60 imagens num segundo só. Então pensa no tamanho do seu pecado desde que você começou a assistir o vídeo até agora. Isso não faz sentido, não é assim. E a Bíblia chama Jesus de imagem. Lá em Colossenses 1,15 fala que Deus chama Jesus de a imagem do Deus invisível, né? Imagem em grego é ícone, eikon, né? Jesus é o ícone, né? Nós temos a imagem aqui, ele é o ícone, ele é a coisa que essa imagem significa Jesus. Jesus é a coisa significada da imagem. O que nós não podemos fazer é começar a achar que essa imagem aqui é santa porque ela tem a imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo é santo, a imagem não. Se ela quebrar, quebrou. Ela não tem poder mágico nenhum. Isso seria superstição. Aí sim é pecado. Isso é pecado de idolatria. Nós não devemos ser supersticiosos, atribuir qualquer coisa a essa imagem. Ela é só para lembrar. A gente olha para ela e lembra, né, de Jesus Cristo. E isso não é pecado. Não é pecado fazer imagens, é pecado idolatrar imagens, né? Ou idolatrar coisas através da imagem. Às vezes a gente presta culto a outras pessoas. Tem gente que presta culto a animais ou a outros deuses, ou pessoas santas que viveram no passado, através da imagem. Ela usa o símbolo para adorar a coisa simbolizada, a coisa significada. Então ela adora santos do passado, presta culto a outros deuses, presta culto a animais, presta culto a criaturas através das imagens. Aí elas falam, não estou adorando imagens, eu estou prestando culto àquilo que a imagem representa. Aí sim é pecado, porque você está atribuindo poderes à imagem, né? Se a imagem cai, as pessoas choram, falam que vai ter azar e tudo mais, né? Isso é atribuir coisas à imagem. Aí sim é pecado. Mas lembrar de Jesus, se a gente mentaliza Jesus na nossa cabeça quando nós oramos, nós mentalizamos, nós pensamos em Jesus, pensamos numa imagem de Jesus, por que a gente não pode ter essa imagem na nossa frente, para olhar para ela e lembrar de Jesus? Não tem nenhum problema. Assim como nós assistimos filmes de Jesus são imagens de Jesus. Isso não é pecado, não tem problema. A gente pode ter imagens, o que a gente não pode é adorar imagens e adorar outras coisas que não o nosso Deus. Então, fique tranquilo, você pode ter uma imagem de Jesus, você pode ter imagem até dos santos, não tem problema, desde que você não peça coisa para eles. Você não vai pedir coisa para eles. Mas eu faço a minha oração na frente da imagem do crucifixo, da imagem de Jesus. Se ela está sendo usada para lembrar e não para representar, para dizer que ali está Jesus Cristo, que a coisa significada ou simbolizada está ali no símbolo, no sinal, Jesus está na imagem. Se você não pensa desse jeito, que Jesus está na imagem, então não tem nenhum problema. Você pode olhar e lembrar de Jesus Cristo e fazer as suas orações. Não tem nenhum problema. Isso não é pecado. O pecado está se você achar que Jesus está ali na imagem, que a imagem é santa. Jesus está presente naquilo que ele instituiu, ou seja, o pão e o vinho que se tornam santa ceia, eucaristia. Ali está o corpo e o sangue de Jesus de uma forma misteriosa e inexplicável. Ali está Jesus. Quando nós batizamos alguém, ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque está sendo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A água é santa? A gente vai curar doenças com a água que foi usada para o batismo? Não, a água não é santa. O que é santo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o nosso Deus, que está unido à água. A palavra de Deus é santa, e a palavra está unida à água, e ali há uma regeneração, a salvação da pessoa através do batismo. Assim também na Santa Ceia, ali está o corpo e o sangue de Jesus, por causa da palavra de Deus.
A palavra de Deus diz que ali está o corpo e o sangue de Jesus. Então, quando nós consagramos o elemento, quando nós repetimos as palavras de Jesus, que ali é o corpo e o sangue de Jesus, ali é o corpo e o sangue de Jesus. Mas nós não colocamos a hóstia num pedestal e adoramos a hóstia, porque aquilo ali não é Jesus Cristo. Jesus Cristo está ali, mas ali não é Jesus Cristo. Jesus Cristo, nós adoramos Jesus Cristo e não o pão e não o vinho. Mas Jesus Cristo está ali, então quando nós comemos o pão e tomamos o vinho, nós comemos a carne de Jesus Cristo e bebemos o sangue de Jesus Cristo. A imagem não é Jesus, a imagem não é Jesus. Quebrar, quebrou. Jesus está nos nossos corações e nós lembramos de Jesus olhando para uma imagem de Jesus Cristo. E aí tem várias representações, cada lugar tem a sua própria. Aqui no Brasil nós costumamos usar a representação europeia de Jesus Cristo, né? Branco e tal. Na Etiópia Jesus Cristo é negro, no Oriente Médio Jesus Cristo é do Oriente Médio, que provavelmente é o mais próximo de Jesus Cristo, como ele realmente andou aqui na Terra, porque ele andou no Oriente Médio, ele nasceu de uma família de Oriente Médio, ele não nasceu na Europa, né? Ele nasceu ali no Oriente Médio, então provavelmente ele era moreno ali igual, tanto que o ícone mais antigo de Jesus Cristo, né, o Pantocrator, Deus criador de todas as coisas, é uma representação de um homem do Oriente Médio. Então esse ícone Pantocrator, a imagem do Pantocrator, ela nos lembra Jesus como alguém do Oriente Médio. Você vai para o Japão, para a China, Jesus está das características orientais, do Extremo Oriente, olhos puxados e tudo mais. Então cada cultura faz uma própria representação de Jesus Cristo para que nós lembremos de Jesus Cristo. O importante é lembrar de Jesus Cristo, com imagem ou sem imagem. Então não tem problema nós colocarmos imagens na igreja, não tem problema o pastor andar com uma imagem de Jesus Cristo, não tem problema nós colocarmos imagens em casa que nos lembrem Jesus Cristo, não tem problema. Nós podemos usar e lembrar de Jesus Cristo, nisso não há nenhum tipo de pecado. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos ter imagens, tá? Na igreja, em casa, em qualquer lugar. Fique tranquilo, isso não é pecado. Você pode usar imagens, desde que você não atribua nada a elas. Ali não é Jesus, ali é uma lembrança de Jesus, tá? Então quebrar, quebrou. Nós não adoramos imagens, nós lembramos de Jesus. Eu sei que muita gente fala que não adora a imagem, mas se a imagem cair, a pessoa beija a imagem, chora e tudo mais. A gente não faz isso, não é assim. A imagem é só uma imagem, né? A gente caiu uma foto de alguém que a gente gosta, a gente não vai beijar a foto, né? A gente porque ali não está a pessoa, ali é uma lembrança da pessoa. Então a imagem é uma mera lembrança. E ela servia, por exemplo, hoje a maioria das pessoas sabem ler e escrever. Mas até o século XX, até pouco tempo atrás, as pessoas não sabiam ler e escrever. Então elas eram pedagógicas, ou seja, elas serviam para ensinar sobre Jesus. Olha, eles desenhavam momentos da vida de Jesus, momentos da vida dos apóstolos, momentos da vida dos santos do passado, e falavam, olha, essas pessoas serviram a Jesus, isso aqui Jesus fez. Então as pessoas olhavam a imagem e elas aprendiam sobre Jesus. E por isso que nós usamos isso na escola dominical com as crianças. Na igreja luterana a escola dominical é para crianças. Então nós usamos imagem para gravar na mente da criança quem é Jesus. Isso é um recurso maravilhoso. Então nós podemos ter imagem na igreja, as pessoas olharem e lembrarem de Jesus Cristo. Isso não é pecado, tá bom? Então é isso, você é muito bem-vindo sempre para assistir os estudos bíblicos. Se você quiser participar, comenta aqui embaixo, coloque a sua opinião. Bom, desde que seja com educação. Se você for mal educado, nós não vamos dar crédito à sua opinião. Mas se você for bem educado, coloque a sua opinião do jeito que você quiser, tá bom? Deus abençoe vocês. Amém.